Juízes 16, versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a sua força. Disse então Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrares bem com cordas novas, e como que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmarem com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e a fixou com um pino. E então lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou os pinos e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobrindo-lhe todo o seu coração, lhe disse: nunca subiu navalha sobre a minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, dando-me dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 candeias de bronze, e colocaram para virar um moinho no cárcere. Amém, irmãos? História triste, né? A história triste de um homem nazireu de Deus, separado, escolhido, um homem santificado por Deus, preparado para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E aí, você conhece a história. Eu preciso entender que Dalila não era o problema. Dalila era só a distração. Então sempre que você vai viver um caos, você tem que cuidar com as distrações.
E às vezes a gente perde a bênção pela distração. Nós não tomamos cuidado. A distração é um perigo. Dalila entrou pelo lado da fraqueza deste homem. A distração da mente é um perigo. O inimigo era os filisteus, não era Dalila. Dalila foi a distração. Agora, se você não prestar atenção naquilo que está te distraindo, você pode cair na mão do inimigo. E a minha pergunta é: com que você vem distraindo a sua mente? Nós estamos falando na primícia todos os dias sobre a mente, sobre olhar firmemente para Jesus, sobre dar voz de comando para a sua mente. Todos os dias nós estamos falando que você não é responsável pelo que passa na sua mente, mas você é responsável sim por aquilo que permanece na sua mente. Então eu e você temos que tomar conta disso. A distração é a armadilha que antecede a verdadeira derrota. Você vai estudar a história de Sansão. Sansão entrou em uma profunda angústia. Irmão, produtividade tem a ver com o governo da sua mente. A unção também tem a ver com o governo da sua mente. Ministério tem a ver com o governo da sua mente. Eu preciso aprender a governar a minha mente. Eu preciso dar voz de comando para a minha mente e não deixar que ela vagueie por lugares obscuros e me prendam naquilo que Deus não tem para mim. Então, eu acredito que Deus está treinando a sua vida para a vida, não para a igreja. Deus não está treinando você só para ser um ministro na igreja. Deus está treinando você para a vida. Então, cutuca alguém que está do seu lado e diga: não se distraia, meu irmão. Irmão, a distração tem sido causadora de muitos problemas, porque as pessoas não se dão conta, elas não prestam atenção no seu dia, nos sinais que Deus vem dando de muitas coisas. Deus está treinando você para a vida, não é só para o culto. Deus não nos chamou uma vida inteira para resistência. Deus nos chamou para atacar, não é só para resistir, é para atacar também. Amém? Nós fomos chamados para atacar, para ir para cima. Como eu disse ontem, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Jesus. Mas a gente parece que trabalha para Deus com medo do inferno. Em vez de trabalhar para Deus com amor a Cristo, a gente trabalha mais com medo de ir para o inferno, com medo de servir o diabo. Não, irmãos, aonde há amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo. Amém, querido? E se você analisar aqui, do versículo 19 ao versículo 21, o que eles fizeram com Sansão? Sansão dormiu, na sua incontinência, ele dormiu. Depois rasparam a cabeça dele, ou seja, ele entregou a sua força, perdeu seus olhos, perdeu a visão, porque a primeira coisa que alguém faz quando perde aquilo que Deus lhe entregou. E colocaram ele num cárcere para rodar um moinho, cego, sem força, um homem que nasceu para libertar Israel dos filisteus. Ele tinha uma promessa de Deus, irmãos. Se você ler Juízes 13, versículo 5, olha a promessa que o anjo do Senhor fez para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa era a sentença de Deus para a vida de Sansão. Então ele já nasceu com propósito. Diga comigo: propósito. Pastor, será que eu tenho um propósito? Claro que você tem um propósito. Como é que você sabe? Porque você nasceu. O propósito é antes de você nascer. Antes que eu te formasse, eu te escolhi. Deus não esperou você nascer e disse: ó, nasceu João, eu vou fazer isso com ele, se não der certo eu faço aquilo. Não, querido, você nasceu para cumprir um propósito. Como é que você sabe que eu tenho um? Porque você nasceu. Se você não tivesse nascido, você não teria um propósito. Só vive quem tem propósito. O propósito é antes de você. Antes que o mundo fosse formado, Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Tem um propósito para me cumprir, tem uma carreira para me cumprir, tem algo que Deus me chamou para viver.
Então eu preciso achar esse lugar, porque você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz juntando coisas, você não vai ser feliz fazendo coisas. Você precisa descobrir o que Deus te chamou para fazer. Agora isso pode mudar, não é? Hoje eu estou o pastor de uma igreja, talvez amanhã eu não seja o pastor dessa igreja, talvez Deus vai me levar para outro lugar. Eu já fui um evangelista que andava de bicicleta em Itajaí, eu já fui um pastor itinerante que saía pregando o evangelho. Deus pode mudar no caminho a movimentação, mas o propósito não muda, irmãos. Amém? Como disse o pastor Fábio, eu peguei um pouco da mensagem que ele estava ministrando no culto da tarde. Ah, mas Deus falou, mas ele mudou. Ele não falou para Moisés que ele ia matar o povo? Ele disse, não disse? Êxodo 32, se eu não me engano, ele disse: Moisés, eu vou matar esse povo, vou levantar você, vou fazer o ministério só com você. Imagina que proposta boa. Eu conheço pastor que, se Deus faz uma proposta dessa para ele, que Deus diz: vamos acabar com toda a igreja, só a tua vai ficar aberta. Ele arrebenta, ele diz: é verdade, Jesus, faz isso, que o senhor tem visão mesmo. Mas Moisés não. Moisés pulou na frente e disse: arrepende-te agora, Deus. Depois você lê Êxodo 32. Moisés disse: Senhor, te arrepende. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus. Moisés disse: Deus, te arrepende agora do que tu disseste. Te arrepende. E aí Moisés começou a pregar para Deus. Moisés disse: Deus, lembra do que tu falaste a Abraão? Imagina, vai ver que Deus esqueceu. Não é impressionante isso, gente? Que intimidade gostosa. E Deus sentado ouvindo Moisés: ei, Moisés, ainda bem que você está aqui, meu filho, para me lembrar das coisas que eu já disse. Ainda bem que, se você não está aqui, rapaz, eu ia fazer uma besteira agora. Jacques, que lindo, Deus deixa você participar. Não, e pior que está escrito na Bíblia assim, então Deus se arrependeu do que havia dito. Esse arrependimento, irmão, não é alguém que fez alguma coisa errada e veio um sentimento de arrependimento para salvação. Não. Esse arrependimento está dizendo: eu não vou fazer o que eu disse. O que é que eu aprendo aqui? Que nem sempre que Deus diz não é exatamente o que Ele está tentando dizer. Quem aqui tem filho que já disse não para o seu filho? E o teu filho vai chegando, e 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 você diz: só dessa vez então. Quem já fez assim? Então o seu não era um não, era um sim disfarçado. Então quando Deus te dizer não, não corre, corre para dentro, chega mais perto. Deus vai dizendo não, você vai entrando. Lembra? Foi assim com Moisés. Deus disse: eu não vou com vocês. Ele disse: se tu não for, eu também não vou. Eu não vou também. E Deus disse: tá bom, então eu não vou, mas vou mandar um anjo. Ele disse: não, anjo eu não quero. Deus falava não e Moisés entrava. E Deus disse: eu vou mandar um anjo. Moisés disse: se tu não for, risca meu nome do teu livro. Olha que bicho corajoso, irmão. Eu aconselho você não ir tão longe. E aí Deus disse: tá bom, Moisés, então eu vou contigo. Ele disse: se a tua presença não for comigo. É que Deus ofereceu uma presença, Moisés queria outra. Deus disse: os meus sinais vão com você. Ele disse: não, se a tua glória, o teu cabode não for comigo. E Deus disse: tá bom, então a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Ele entrou e disse: então me mostra a tua face. Rapaz, o que eu aprendo? Quando Deus diz não, não é exatamente o que Ele está tentando dizer. Ele está tentando te atrair, dizendo: entra. Por que você não é mais ousado? Por que você não entra mais? Você fica aí todo religioso: meu Deus e meu Pai, nesta noite gloriosa. E Deus diz: entra agora, rapaz. Deixa de ser menino religioso. Entra aqui agora, me convence. Deus queria matar o povo? Não, Deus só queria achar um Moisés. Quando Deus disse: vou matar o povo, Moisés disse: mata mesmo, Deus, povo miserável, nem congrega com a gente, nem vem na igreja. Moisés pulou para dentro e disse: não, Deus,
Não faça isso, Senhor. Bota na minha conta. Bota na minha conta. Deus não queria matar ninguém, irmão. Ele só queria achar o Moisés. Quando Moisés começa a dizer: é comigo, é comigo, é comigo, Deus disse: é o meu garoto, é o meu menino, 80 anos, menino de Deus. Então aprenda a lidar com o não de Deus. Deus volta atrás sim. Quem não volta atrás é a gente, por causa do orgulho, da soberba, da ostentação. Porque a gente dá uma palavra e a gente não volta atrás. E Deus disse: volte atrás se precisar, porque eu volto. Então está escrito lá: então Deus se arrependeu do que havia dito. Aleluia, que coisa linda. Essa era a sentença de Sansão. A sentença que Deus tinha para Sansão, a promessa que Deus tinha para a vida dele. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa era a promessa para esse garoto. Ela não tinha nem concebido ainda. Não esqueça que ela era estéril, e não esqueça também que ela já era de idade avançada, ela e Manoá, seu marido. Nazireu vem de Nazir, que é consagrado, dedicado, separado para um fim. Amém. Devoto. Amém. Você lembra o que é que Sansão dizia? Se eu for amarrado com essa corda, eu vou ser como qualquer outro homem. Ele tinha convicção que ele não era qualquer homem, irmãos. Essa convicção que você precisa ter. Você não é qualquer um. Então Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para outros. Aí você diz: mas todo mundo pode, mas você não pode. Você não é todo mundo. Você é alguém separado por Deus. Você é diferente. Depois, se você quiser saber sobre o voto nazireu, bota lá em Números capítulo 6, eu não vou ler porque é muito grande. Números 6, de 1 a 21, você vai saber sobre o nazirado. Bota lá, entra lá. Entra lá para você saber. Você é separado, meu irmão. Amém. Esse cara aqui, irmãos, ele nasceu com um propósito. Você vai vencer os filisteus, você vai destruir os filisteus. Você é separado. Esse cara abusou da força que ele tinha, abusou da sua capacidade, usou toda a sua capacidade para si mesmo. Meu irmão, você não é diferente. No mundo dos iguais, você é diferente. Amém? Você é diferente. Então, por favor, não se compare. Não se compare com ninguém. Mas por que, pastor? Que todo mundo pode e eu não. Você fica discutindo coisas. Pode ouvir música do mundo, pode beber, pode não sei o quê, pode... Ô irmão, para que ficar discutindo? Você sabe que você não deve. Por quê? Porque você é diferente de pessoas. Eu sou diferente, pastor. Você tem cargos diferentes. Ainda que você vive pela graça, mas você tem cargos diferentes. Tem coisas que eu não faço, irmãos. Não é porque é pecado, não é pecado. Mas por quê? Por causa do chamado. Tem coisas que eu tenho que evitar por causa daquilo que eu represento. Você está me entendendo? Você quer representar Cristo? Você pode ser normal, você não precisa ser místico, nem estranho. Você pode ser normal, mas Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para os outros. As exigências de Deus são para os íntimos. Deus tem exigências para os íntimos. Agora veja bem, um cara que nasceu com um propósito, um direcionamento de Deus, agora está dentro de um cárcere, rodando uma moinha, andando em círculos. Aquele que nasceu para ir, para fazer, está rodando em círculos, cego, sem ver, sem força. Mas ainda bem que não termina no versículo 21, porque Juízes 16 e o versículo 22 diz assim: o cabelo da sua cabeça, logo depois de raspado, começou a crescer de novo. Diga para quem está perto de você: Deus sempre vai dar uma chance para você voltar.
Você sempre vai achar o lugar de volta, irmão. Vai tecer, ó, ele está lá, imagina, o cara está lá rodando. Aí vai escorrer o suor, um dia ele para. Eu quero dizer que para alguns que estão aqui, o cabelo da sua cabeça está crescendo de novo. Deus vai começar a fazer tudo de novo com você. Você se perdeu no caminho, tomou decisões erradas, acha que acabou, que perdeu a unção, que acabou tudo, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Você acha que Deus vai perder você para o diabo? Não vai não, meu filho. Ele vai pegar você e vai dar oportunidades para você reconhecer, para você se arrepender, para você voltar. Aleluia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. E Sansão vai lá, deu uma animada. Estou preso ainda, estou cego ainda, mas eu já estou animado porque estou voltando, a força está voltando. E aí os filisteus no templo de Dagon fizeram uma festa. Aí no versículo 25 eles dizem: tragam Sansão para nos divertir. Irmão, um homem que sai do propósito, ele só serve para divertir plateia. Uma pessoa que sai do propósito, ela só serve para divertir plateia. E os filisteus estão lá chapados, adorando Dagon, e dizem assim: vai buscar o filisteu lá, o Sansão, para alegrar a gente, para divertir a gente. Irmãos, nós não somos leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Nós somos da descendência do leão da tribo de Judá, que é indomável. Ele não é um leão enjaulado, não, ele é um leão indomável. Cutuca alguém e diz assim: você não nasceu para divertir plateia, não. Você nasceu para conduzir pessoas à eternidade. Você nasceu, aleluia, para apontar o alvo, para apontar o caminho. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Você nasceu para apontar o caminho, não foi para divertir plateia. Oh meu Deus, essa é a diferença de uma vítima e de um guerreiro. Uma vítima está chorando pela perda. Não chora pelo leite que derramou, irmão. Continua a cria da vaca, ela vai dar outra cria. Glória a Deus, aleluia. Essa é a diferença. Você não é vítima, você é um guerreiro. Eu não nasci para ser sitiado, eu nasci para sitiar. Eu não nasci somente para me defender, eu nasci para atacar. Eu não sou vítima, eu sou um guerreiro. Eu estou numa guerra espírito contra carne. Eu não sou vítima da carne, não. Eu vou guerrear. Eu apanho, eu sofro, estou todo marcado, mas nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas nós somos mais, vem comigo, do que vencedores. Foste chamado para governar, não foi só para se defender, não. Comece governando a sua mente e trazendo à memória o que te dá esperança. Tome a sua coroa de governo. Aí trouxeram Sansão para divertir eles. Imagina a zombaria. Imagina. Juízes 16, versículo 26 diz que foi um moço que trouxe Sansão pela mão. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me, para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. E aqui eu quero dar uma palavra para você. Muitos irmãos mais velhos no Evangelho que perderam a visão, não subestime eles, eles ainda têm sonhos. Sonhos de voltar a ver o que eles nasceram para ver e o que eles nasceram para fazer. Mas eu creio também que o Senhor levantou muitos jovens,
moços, que vão conduzir esses irmãos mais velhos que perderam a visão até as colunas que eles precisam derrubar. Quem precisa derrubar é eles. Amém? Não é os jovens. Quem precisa derrubar é os irmãos mais velhos que perderam a visão. E se tiver que ouvir um jovem, ouça sem problema nenhum. Ouça os jovens. Eles são fortes, porque a palavra de Deus está com eles, e eles já venceram o maligno. Ouça os meninos. Se eles estão andando com Deus, ouça eles. Meninos, não subjuguem os velhos. Pega eles pela mão, leve eles até os lugares que eles precisam derrotar, o lugar que os cegou. Jovens, deixe essas colunas para a gente. Amém? Deixe essas colunas para a gente. Somos nós que vamos derrubar os irmãos mais velhos. Aí Sansão foi na coluna, irmão, cego, mas ó, o cabelo está crescendo de novo. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Se você ler Juízes 15, versículo 15, Sansão, quando ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento, ele diz: eu matei, foi eu que fiz. Eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Agora que se você for aqui no versículo 30 do capítulo 16 de Juízes, ele já não está dizendo eu matei, ele está dizendo morra eu. Morra eu com os filisteus, Senhor. Senhor, me fortalece só dessa vez. Depois você lê do versículo 28 ou 30 de Juízes 16, nós já lemos hoje. Ele foi na coluna, empurrou e disse: Senhor, me devolve a minha força só desta vez. E ele não disse: Senhor, mata esses filisteus miseráveis. Ele disse: morra eu. Morra eu, Senhor. E o mais lindo de tudo, irmãos, meu Deus, é que o versículo diz assim: disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que ele matou na sua morte do que os que matara em sua vida. A minha pergunta para você é: lembra do anjo que apareceu para Manoá, para a esposa do Manoá? Lembra o que é que o anjo disse? O que é que o anjo disse? Ele é nazireu, ele vai vencer os filisteus, ele é separado. Ele cumpriu ou não cumpriu o propósito? Cumpriu ou não cumpriu? Pergunta para alguém: você quer cumprir seu propósito? Então morra. Morra. Não é na sua força, é no Senhor. Ele cumpriu ou não cumpriu o propósito, irmãos? Cumpriu ou não cumpriu, meus irmãos? Cumpriu o propósito dele, o que ele nasceu para ser. Foi mais homens que ele matou com a sua morte do que com a sua vida. O que é que eu aprendo aqui, gente? É que o que Deus determinou para a sua vida. Pastor, mas eu me perdi no caminho, eu fiz caca, perdi minha casa, perdi minha família, eu estou viciado, eu fiz algumas coisas no caminho que eu errei, eu não acho mais o caminho de volta. O cabelo da sua cabeça pode crescer de novo, e você voltar para o centro daquilo que Deus tem para você. Deus não tem plano B para você, mas Ele vai criar um plano adicional para te trazer de volta para esse plano original. Você vai cumprir o seu propósito, mas você precisa morrer para você, para viver para Ele. Você precisa firmar sua mente em Cristo.